Fala aí pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Hoje vou contar para vocês uma projeção astral que eu tive há mais ou menos 1 ano e meio atrás, 2 anos, por aí. Eu não vou lembrar de todos os detalhes porque eu não anotei, foi uma projeção que eu tive uma variação de lucidez e consciência, eu não tomei a lucidez na hora da saída, eu despertei fora e depois também tive um pouquinho de variação no final, quando eu voltei para o corpo, mas enfim, uma experiência interessante que dá para relatar para vocês e dá para somar algo aí, alguma coisa que pode contribuir na jornada de cada um. Vamos lá. Quando eu saí do corpo, eu encontrei do outro lado um espírito que de vez em quando aparece para mim, fora do corpo, e que me leva para fazer algum tipo de assistência, algum tipo de ajuda, algum tipo de resgate, tá? Não foi a primeira vez que eu o vi, mas eu também não lembro exatamente qual é a ligação que eu tenho com ele. Ele sempre aparece em momentos de resgate, em momentos que ele me conduz para ajudar alguém, tá bom? Então ele me pediu naquele dia para que eu entrasse num grande prédio e que naquele prédio tinha algumas pessoas, principalmente uma pessoa que já estava num processo de, digamos assim, de resgate, que ela poderia ser salva, que ela poderia ser resgatada naquele instante. Mas para que resgatassem essa pessoa, alguém teria que entrar no prédio e retirá-la de lá. E foi nesse momento que eu entrei na história. Então ele me chamou, ele me levou até o portão. Era um local no umbral, mas não era um local muito trevoso. Era um local que ficava perto de construções abandonadas, mas estava totalmente destruído, totalmente devastado, como se tivesse sido tomado por moradores de rua, por usuários de droga, coisas do tipo, que era o pessoal que estava lá no astral também. Era esse tipo de energia. Mas enfim, na entrada desse pequeno prédio tinha um portão de ferro, você conseguia ver entre as grades, naquele portão clássico de ferro, com divisões assim. E do outro lado, né, a gente estava na rua e ele falou que eu tinha que entrar e ele ia me ajudar a entrar no prédio. Mas para que a gente conseguisse entrar, a gente ia ter que passar por uma criatura, um espírito de uma mulher que estava ali há um bom tempo, que dominava o prédio, que controlava o prédio. Então preste atenção, eu estava do outro lado da grade, a mulher estava lá dentro, bem na entrada principal, mais ou menos a uns 10 metros de distância, não estava perto de mim, mas eu conseguia vê-la no fundo. Tinha um carrinho de compra do meu lado esquerdo, logo na entrada do portão, algumas coisas velhas também jogadas que eu não lembro muito bem, mas na hora eu pensei assim, eu falei, pô, mas qual é a dificuldade de entrar no prédio e passar por essa senhora, uma senhora magrinha, meio moribunda, de cabelo cinza, bem comprido, cabelo branco, meio cinza, escorrido até o ombro, e ela estava lá parada no final do corredor, bem estilo moribunda, mas andando na nossa direção. Mas ao mesmo tempo ela parecia que tinha algum campo de energia que meio que deixava a imagem desfocada quando a gente olhava para ela. Mas enfim, a gente pulou, a gente não flutuou, a gente deu um salto por cima do portão e quando eu saí do outro lado, a gente foi andando em direção a essa senhora, meio moribunda, vindo andando. Só que quando a gente chegou perto dela, o campo energético que ela exalava praticamente nos atacava. Ele vinha na nossa direção e repelia, fazia com que a gente chegasse para trás de novo. E eu chegava para frente e ela velhinha assim, bem magrelinha, na nossa direção vindo assim, meio de cabeça baixa. E quanto mais ela chegava, mais a gente chegava para trás. Tinha um processo de repulsão ali, que eu não conseguia chegar perto, eu era repelido. Aí eu olhei para ele e ele meio que disse que a gente teria que usar realmente mais vontade, mais força e exteriorizar a energia para dominar o campo energético e chegar em direção mais próximo dela, porque a gente tinha que entrar pela porta que estava de trás dela. Eu sei que nesse momento eu tive uma pequena variação de lucidez e de consciência, eu tentei entrar umas 2 vezes, não consegui, eu fui repelido, fui jogado para trás, nada muito abrupto, mas eu pensei, pô, uma velhinha dessa vindo na minha direção, só que quando eu comecei a perceber, ela era uma bruxa, na verdade. O início que ela mostrava pra gente, aquela aparência meio de velhinha, não era exatamente quem ela era. Então, na medida que a gente ia se aproximando e sendo expulso pela energia dela, a gente foi vendo as feições com mais clareza. Então, ela era nitidamente uma feição clássica de uma bruxa. E ela exalava uma energia muito pesada que jogava a gente para fora. Só que chegou um momento que ele pulou pelo lado esquerdo, de novo o portão, porque chegou ao ponto de a gente ter sido jogado para fora do portão de novo. Tá? Então a gente pulou de novo e eu fui com maior vontade para cima dela mesmo. E eu comecei a exteriorizar a energia pelas mãos e ele também, e a gente conseguiu dominar ela jogando para o lado direito. A gente não tentou lutar contra ela dando rajada de energia, nada disso. A gente estava só rebatendo de uma forma que a gente conseguisse jogar ela para o outro canto.
e assim a gente conseguiu. Então a gente passou pela porta, foi subindo por vários cômodos, e chegando lá dentro eu não sabia exatamente onde é que eu tinha que ir, fui acompanhando ele até que a gente achou uma mulher que estava num canto, com uma fisionomia bem de viciada, de usuária de droga pesada, estava num canto de um aposento, e eu percebi que cada local lá dentro, cada quarto, em cada andar, era tomado por várias pessoas que eram usuárias de droga no plano astral, né, que ainda tinham apego desde o momento que elas usavam droga, continuavam essa busca mentalmente no plano astral, e elas eram mantidas ali, escravizadas por aquela bruxa. É o que eu percebi na hora. Ela dominava aquele ambiente, de alguma forma ela escravizava mentalmente essas pessoas. Mas essa especificamente que a gente foi salvar, graças ao pedido desse meu amigo, ela já estava no momento de redenção, que ela pedia ajuda, que ela orava, que ela buscava o contato com a divindade. Então você percebia quando chegava lá, ela não estava com uma energia maravilhosa, mas ela já estava num ponto de neutralidade que dava para a gente tirar. Ela já tinha vontade real de sair dali e se arrependendo pelo que ela fez até então, que eu não consegui perceber nada. A única coisa que me chamava a atenção é que os locais eram muito sujos e todos que estavam ali estavam vibrando nessa energia de droga, de vício, onde a pessoa não tem nem força para se levantar direito. E nisso a gente conseguiu retirá-la do prédio. Na saída a gente encontrou de novo a bruxa, que tentou me atacar com rajada de energia, atacar o meu amigo, e eu consegui me defender fazendo uma rajada de energia como se estivesse me protegendo, não atacando ela, apesar que no momento me deu uma vontade de atacá-la com dar-lhe uma boa rajada de energia, mas eu basicamente me defendi, e nesse momento ele conseguiu tirar essa moça do local. Eu tive uma outra variação de consciência, e eu sei que a bruxa foi se aproximando muito de mim, até que ficou assim mais ou menos 1 metro de distância, 1 metro e pouco, e eu comecei a exteriorizar a energia, meio que tentando fazer com que o meu campo energético dominasse o dela, para ela sentir um pouco da minha energia, para ver se mudava um pouco a composição energética dela, o que não ajudou muito não. Ela parou até de me atacar, talvez isso tenha sido a única mudança que eu percebi, mas ela parou de me atacar, mas ela ainda exalava um semblante de querer dominar aquela pessoa que a gente pegou. Ela estava com um pouco de raiva pelo fato de a gente estar tirando aquela pessoa dentro dos domínios dela, digamos assim, tá bom? Então logo depois que eu exteriorizei a energia, eu saí do prédio e essa senhora ficou ali, mais uma vez, plantada nesse pátio central, nessa grande entrada desse prédio abandonado, tomando conta dessa passagem, não deixando ninguém passar. Eu não voltei ali depois, eu tive essa variação de consciência e logo depois eu fui arrastado de volta para o corpo. Não sei o que aconteceu com a menina, não sei o que aconteceu com esse cara que me chama às vezes, com esse rapaz que me chama para fazer esse tipo de assistência. Eu simplesmente fui tracionado, encaixei no corpo, praticamente não tive catalepsia, só sentia reentrância, né, encaixando no corpo físico. Depois sentei na cama e fiquei recordando tudo de uma forma muito lúcida, tá? Mas eu percebi que tive alguns fragmentos onde eu tive essas rupturas de consciência, de lucidez total. Então o relato é esse, eu espero que tenha sido interessante para que a gente perceba que quando chega o momento certo, quando chega a hora certa, a ajuda chega. E nesse caso eu contribuí um pouquinho para o resgate de alguém que já estava no seu momento de transformação de consciência, de mudança. Beleza? Desde já o meu muito obrigado e, como eu sempre digo, namastê.